O psicólogo, ele pode ter um vínculo de amizade com o seu paciente? Isso é bom, isso não é? É permitido, não é? O permitido é, mas eu procuro, por exemplo, não ter vínculos de amizade com meus pacientes. Eu tenho com alguns, mas na hora que eles se transformaram em meus amigos, eles deixaram de ser meus pacientes. Por quê? Porque você tem que ter uma postura profissional diante do paciente. E você não pode trabalhar, às vezes, com muita amizade, porque perturba um pouco o relacionamento. O paciente não te vê da forma como ele precisa ver no processo terapêutico. O terapeuta não deve se transformar, ser uma pessoa muito íntima do paciente, porque, caramba, imagina se eu fosse terapeuta da minha esposa. Bom, todos os problemas, todas as situações domésticas, ela ia colocar para quem? Para o marido ou para o terapeuta? Se for para o marido, a resposta tem que ser dentro de um determinado arcabouço, de uma esperança dela. Se for para o terapeuta, a situação é totalmente diferente, porque o terapeuta não vai poder fazer uma, como eu diria assim, uma intromissão, uma inferência, uma colocação que faria um marido. Há uma mistura. A mesma coisa das amizades. Amizade é amizade, o trabalho é trabalho. O que é um acolhimento terapêutico? O acolhimento terapêutico é a forma como o paciente é recebido dentro do consultório. Não é um negócio muito bem difundido o acolhimento terapêutico, porque é meio complicado você trabalhar com isso. Boa parte dos meus colegas, vou sair dos meus colegas, vou colocar boa parte dos profissionais da saúde, eles não têm uma visão do que é realmente um bom acolhimento terapêutico. Aquela sensação de que quando o paciente entra em sala para poder conversar contigo, ele se sentir num local que o queira ali dentro. Ele tem que se sentir amado, tem que se sentir ouvido, mesmo que aquela terapia que você vai fazer com ele, ou que aquele procedimento médico que você vai fazer com ele, seja dolorido para ele. Mas ele tem que se sentir recebido, respeitado, amado. É complicado isso. Isso aí seria, então, tipo uma cumplicidade emocional? O que é uma cumplicidade emocional e como se aplica ela? Vamos interpretar a cumplicidade emocional dentro desse campo aí. Sim, seria uma cumplicidade emocional, sim. Você faz com que o paciente sinta, expresse o que está sentindo ou o que sentiu, você entra nas emoções dele, nos sentimentos dele, percebe o que ele está dizendo, é como se vocês dois estivessem vivenciando aquela emoção, você está trabalhando como um cúmplice do que ele está colocando, só que você tem uma posição diferenciada, porque ele está numa posição passiva de sentir o efeito daquilo que lhe causou qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de problema, e você está ali com ele, naquele momento, sentindo o que ele o que ele passou, o que ele está te dizendo, mas você está interferindo na sensação para levá-lo a sair daquela posição ruim e dar um passo adiante. Isso aí eu acho que é um dos grandes itens da terapia, é você poder entrar e sair do problema do paciente. Existe um sigilo na conversa, que é quando a conversa dentro do consultório, existe um sigilo? Vocês têm uma... Sim, veja bem. O sigilo médico, ele é colocado em cima de problemas médicos, problemas físicos que o paciente está sofrendo ali. O sigilo psicológico, ele vai muito além disso, que é quase que um compromisso, ele é um compromisso muito sério que tem que existir para que o paciente acredite e consiga efetivamente colocar as coisas para você.
Então quer dizer que, vamos supor, se for um casal fazer terapia, vamos supor que o psicólogo atende a mulher, depois atende o homem, ele não vai passar, pode ficar despreocupado aqui. Pode ficar despreocupado. Eu tive um caso que eu recebi de repente um senhor dentro do meu consultório, e ele entrou muito bravo comigo, porque ele dizia no frigir dos ovos que eu sabia os segredos da cama que aconteciam com a mulher dele, mais profundos do que ele. E ele estava aborrecido comigo. Ele queria saber o que era e eu simplesmente disse, não tenho o direito de te dizer. Mas eu preciso saber, então pergunta a sua mulher. Pô. Ué. Uma das coisas que faz com que o casal realmente comece a conversar, comece a viver bem, é ele saber conversar, né? Sim. E saber conversar não é saber falar, não. Para que serve uma terapia? Assim, é bem grosso modo, a terapia serve para que a pessoa se conheça melhor. Se você tem uma pessoa que consegue saber o que ele é, como ele responde, como ele pensa, como ele age, você tem uma pessoa mais apta a dar comportamentos adequados ao local onde ele estiver. E como que eu sei que a terapia está dando resultado, está dando certo? De tempos em tempos, quando a gente está trabalhando dentro do consultório, a gente dá uma parada na terapia, e não necessariamente o paciente precisa saber disso, mas a gente faz uma espécie de uma avaliação, uma análise do que estava acontecendo. E aí a pessoa começa a perceber as mudanças que ele mesmo sofreu. Por exemplo, em um dos meus pacientes, ele tinha claustrofobia. E a gente começou a trabalhar, inicialmente, ele falando dos medos dele, e a claustrofobia era um deles, e nós começamos a conversar, a bater papo, aquela coisa toda, teoricamente um lance bem descontraído, mas no final de 2 meses, ele estava querendo alta. E aí a gente começou a conversar sobre o que ele tinha acontecido, e ele diz assim, sabe por que eu acho que eu já estou bom? Porque a gente nem falou de claustrofobia e eu já estou entrando em elevador. Semana passada, quando eu menos dele estava conversando com o pessoal do trabalho, quando eu vi, eu estava dentro do elevador subindo para o local de trabalho. Aí eu disse, opa, não estou com medo de elevador, não preciso mais de terapeuta. Aí ele foi conversar comigo, e aí nós começamos a ponderar o que tinha sido trabalhado, as diversas formas, diversas vezes em que a gente trabalhou com os medos dele, e ele pôde perceber que a claustrofobia não era o medo real, tinha coisa por detrás, e ao tratar um medo lá atrás, uma causa menor, que seria na realidade uma causa maior, tratar uma causa maior, e tudo aquilo que tinha de efeito com aquela causa desapareceu. Aí nessa hora que a pessoa tem um conhecimento, ele toma consciência das mudanças dele, ele sabe o quanto que ele caminhou. E muito disso, às vezes, ele mesmo chega e avisa pra gente. Essa semana passada, teve um paciente que chegou para mim, conversei com meu pai. Oh, que beleza! Ele não conversava com o pai sobre o problema que ele precisava conversar, tinha quase uns 20 anos, 30 anos. E ele estava com um problema com o pai, e que ele não tinha condições sequer de pensar no que tinha acontecido com ele. Quando se dava mal com a mãe, se dava mal com os irmãos, se dava mal com todo mundo, porque ele precisava falar com o pai e não conseguia. Então, um belo dia, chegou semana passada, ele chegou dizendo, conversei com meu pai. Aí, o porquê que ele conversou, não interessa o que ele conversou, eu já sabia o que era, mas o que ele sentiu, o que ele teve que vencer para poder conversar, foi analisado e ele percebeu o quanto que a terapia estava sendo útil para ele. A grande vantagem do processo terapêutico é que, quando o processo é bem feito, ao final daquela terapia, o paciente passa a fazer boa parte das ações deles são terapêuticas. Ele é como se transformasse no próprio terapeuta, ele aprende a se terapeutizar. Então, boa parte dos problemas que poderiam surgir, ele está com ferramentas suficientes para vencer. Volta, mas ele volta com outro tipo de problema e com outro tipo de condições de trabalho.
É como se fosse, então, você dá condição para ele começar a se policiar, para ele, seria isso? Ou não? Não é bem policiar. Ele se conhecendo, ele tem condições de trabalhar em cima. Ele se cuida. Ele se cuidar. O paciente, ele passa a prestar mais atenção a ele e ele sabe como é que ele vai reagir. Então, se ele percebe que ele está entrando num processo de ira ou alguma coisa que o valha, ele sente e ele já cuida, porque ele já tem um ferramental interno de busca de soluções. Mas mesmo assim pode haver recaída? Com certeza que tem. Como prevenir a recaída? A recaída é como uma gripe. O cara se vacina, mas ele tem, no ano seguinte ele tem a recaída. À medida que ele vai tendo recaída, o paciente vai tendo recaídas, ele vai aprofundando mais no problema, no que gerou o problema, e ele vai consertando melhor, dando uma base maior ao procedimento dele. Infelizmente, a gente não está tratando de dor de barriga que tem uma causa, às vezes, bem definida. É aquela dor de barriga de fundo emocional que você não sabe onde é que está o problema. Então você vai tratando, vai aparecendo mais outro, mais profundo, mais profundo, mais profundo, mas chega um ponto que acaba essa dor de barriga psicológica, vamos colocar assim. Mas quando você trabalha um desses itens de terapia, muitos outros problemas somem com terapia, por serem problemas paralelos à causa inicial. E assim, o psicólogo ele responde todas as perguntas do paciente ou ele às vezes não responde, deixa meio que... Eu procuro responder todas as perguntas porque eu não gosto que o paciente meu saia com qualquer tipo de dúvida dentro do consultório. Mas há momentos em que eu não respondo ao paciente. E não respondo e procuro, às vezes, dar uma explicação para ele porque é que eu não respondo, ou simplesmente não respondo. Então tem algumas sessões que a gente passa até 20 minutos calados. Já teve situações em que a gente passa 20 minutos calados. Mas esses 20 minutos não são eu olhando para o teto e ele olhando para o chão. É num relacionamento assim muito próximo da pessoa. Então, esses momentos em que a gente fica calado no consultório, num procedimento terapêutico que esteja efetivamente sendo feito ali, o barulho que o silêncio faz na cabeça do paciente é muito grande. E ele, às vezes, iria preferir que eu estivesse falando com ele. Por isso que eu já vi, assim, algumas cenas na televisão, em novela, um silêncio total no consultório. O psicólogo aí, que nem você está, sentadinho, o paciente do outro lado e silêncio reinando. Mas ele está silêncio no ambiente externo. No ambiente interno do paciente, não. O paciente, internamente, na cabeça do paciente, ali tem muita coisa acontecendo. E você nota, você está do lado de cá, você vai acompanhando o monólogo dele, mesmo sendo silencioso, por conta do olhar, por conta da respiração, por conta da tensão muscular. Nessa hora, tudo fala. Dizem por aí que, para quem sabe ler, pingo é letra. Num procedimento terapêutico, o silêncio, a maioria das vezes, um silêncio bem colocado, faz muito barulho e incomoda muito o paciente. E geralmente esses silêncios que acontecem lá dentro, eles repercutem, eles têm repercussões aqui fora, porque eles levam o silêncio para o momento onde ele estiver fora do consultório. O psicólogo pode ser sincero demais? Ele pode falar tudo ou ele tem que peneirar? A gente, por a gente conhecer as coisas como elas estariam acontecendo, a gente às vezes vê muita coisa que vai acontecer no futuro com o paciente ali. Aí a gente tem que ponderar se vale a pena colocar, se terapeuticamente vale a pena colocar, ou se terapeuticamente não vale a pena colocar. Se o paciente ainda não tem condições de perceber que determinada coisa que ele está fazendo vai gerar uma situação caótica, você não deve colocar, porque ele pode se assustar, sair da terapia, ou até mesmo antecipar a situação ruim dele. Mas em você tendo condições de provocar o raciocínio da pessoa,
E você sentindo como terapeuta que aquela pessoa está em condições de suportar aquela pressão, sim, eu coloco. Essa história, para mim, essa história de você ser um terapeuta que você escuta e fica só comungando com o que o paciente fala, isso para mim não funciona. Eu sou um cara bem diretivo na linha de raciocínio do paciente. Eu trabalho assim, fazendo perguntas, já sabendo, esperando a resposta que ele vai dar, e dentro da resposta que ele vai dar, eu estou vendo a linha de raciocínio que ele está tendo, e eu vou fazendo outras perguntas, e ele, ao responder as perguntas, ou ele, ao discutir o que ele traz, as minhas colocações, às vezes, não necessariamente é pergunta e resposta, mas uma colocação que a gente faz leva a um pensamento que é expresso, e a gente vai levando o pensamento dele, e ele vai chegando às próprias conclusões. Normalmente o paciente acha que ele fez o caminho sozinho. Ele caminhou, mas com o suporte de um profissional. É como se pegasse na mão de uma criança. Mais ou menos isso. Falar. Quando o paciente ainda está muito fragilizado, a gente praticamente pega na mão e conduz. Mas na hora que ele começa a raciocinar, que ele entra dentro de um processo terapêutico, também, assim, metaforicamente falando, você solta a mão dele, ele começa a andar do seu lado. Daqui a pouquinho ele está na sua frente e você está um pouquinho atrás. Daqui a pouquinho você não está e ele continua andando como se você estivesse na companhia dele, porque ele introjetou a forma de pensamento. E quando entra um paciente, o profissional, o psicólogo, ele tem que se adaptar àquele paciente ou é o paciente que tem que se adaptar ao psicólogo?